1961. Papa João XXIII convoca o Concílio Vaticano II. Convoca o concílio para que haja uma atualização, que ele vai falar com o adornamento, né? Esse rejuvenescimento de alguns conceitos litúrgicos e teológicos. O Vaticano II, ele inverte a lógica, ele não inverte a doutrina. Os sacerdotes continuam sendo a hierarquia da igreja, mas o povo passa a ter um protagonismo. A teologia da libertação é fruto do Vaticano II. É uma maneira de interpretação dessa renovação teológica, digamos, trazida pelo Vaticano II, que foi tentar aparar os excessos e voltar à espiritualidade apostólica. Que o mundo que ele criou seja a favor e a serviço de todos os seus filhos. Esse movimento foi se fortalecendo cada vez mais e adentrando nas comunidades religiosas da Igreja Católica. Somos gente nova, vivendo aliança, uma semente de nova E tem como base da espiritualidade a saída do Êxodo. O povo de Israel, que era escravo no Egito, é libertado por Moisés e vai para a Terra Prometida. É uma libertação espiritual e uma libertação social. Tem o objetivo de fazer um trabalho de base, de ir até aquelas comunidades específicas e trabalhar com ela a partir do cristianismo. Com o crescimento das cidades, começaram então a surgir os problemas típicos de cidade grande. As pessoas saíam do meio rural, vinham à procura de emprego. Não encontrando esse emprego, ficavam marginalizados. E aí, na década de 70, esse movimento da teologia da libertação tem uma efervescência muito grande, porque aí é um período da ditadura militar no Brasil e é um período com ausência muito grande dos partidos de oposição política. É uma época realmente de fragilidade social, de conflitos sociais. E muitos líderes religiosos não quiseram ficar indiferentes, mas quiseram dar um suporte religioso e teológico para essa demanda que surgiu. No Nordeste, como não citar Dom Helder Câmara, Dom José Maria Pires. Dom José é o marco da teologia da libertação na Paraíba. Ele é a referência maior. Dom José que chegou a ser chamado por muitos de Dom Zumbi e de Dom Pelé. Aquilo que Nossa Senhora anunciou, Deus derrubou os poderosos de seus tronos e elevou os humildes. O Dom José, ele estabelece na Paraíba uma linha de atuação da Igreja Católica. Dom José Maria Pires foi o cabo que deu alavancada nessa história dos movimentos populares. Você até define quem era antes de Dom José e quem foi depois de Dom José Maria Pires. Que a gente admirava, que a gente seguia aqui, o que ele falava para a gente era mais do que evangelho, assim, uma coisa que a gente acreditava. Vivia a palavra de Deus, mesmo na íntegra ali, com o povo, né? A comida que nós vamos comer daqui a pouco é o pão vivo, descido do céu, para alegrar o coração da gente, para dar força para a gente continuar na caminhada até ser recolhido na casa do Pai. Mas depois de ter lutado para transformar esse mundo de injustiças num reino da Irmandade. Foi uma festa. Convidos negros, irmãos do sangue na sina, seu gingado nos ensina a dança da redenção. Com aquele período tão difícil, o clero da Paraíba estava dividido. Aí pensaram que para a Paraíba tinha que ser um bispo que nem conhecesse a região, para não chegar lá num partido. Então, foram me buscar lá na minha cidade de Curvelo, para eu poder ir para a Paraíba, não é?
Aí a gente chega, foi uma festa. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidades, povo do Senhor. E foi muito importante toda a mudança que ele fez na própria Arquidiocese da Paraíba. A gente sabe que até então os bispos, a residência oficial dos bispos é o Palácio do Bispo, que é realmente uma residência palaciana, um prédio grande, bonito e imponente. E foi Dom José que saiu do Palácio do Bispo para morar numa casa simples. Vocês podem dar uma olhada e escandalizar-se com o que vem aqui dentro. Ainda perto do Palácio do Bispo, ainda no centro da cidade, mas uma casa bem mais discreta, bem mais simples do que morar no palácio. E lá convivia com outros padres, criava abelha e tinha uma vida bem mais amena do que uma vida de um bispo à moda, digamos, pré-Concílio Vaticano II. Aquele quadro recorda uma das minhas estrepolias, se a gente pode dizer assim, como aluno do DED, da Escola de Ginástica. Dia 31 de março era o dia considerado da Revolução. Era o segundo ano da ditadura. Aí o arcebispo é que vai celebrar a missa. Me convidaram para celebrar a missa. A catedral estava cheia de verde-oliva, militares. Aí preparei a homilia para essa missa. Na homilia, a homilia tinha 2 pontos. Primeiro ponto, o que a Revolução já fez e que a gente agradece. Então colocava, antes da Revolução estava aquela bagunça, era greve todo dia, greve de estudantes, greve de etc, etc. Isso aí amainou. O que a Revolução devia fazer e ainda não fez. Aí então eu fui apresentar algumas coisas lá que eu considerava falhas na Revolução, principalmente a maneira como tratava os estudantes, né? Prender estudante, tal, né? Quando terminou a missa, o capelão militar veio me procurar e disse: olha, os oficiais estão indignados com o senhor, porque o senhor apresentou falhas na Revolução. Então pedi uma audiência com o general, fui lá e eu disse: olha, general, aconteceu isso. O que eu falei na igreja está aqui, nesse sermão. Queria ler junto com o senhor para ver o que o senhor acha que é censurável aqui. Ele disse: não tem nada censurável, não. Eu não pude ir à missa, porque eu tinha outro compromisso, mas essas coisas mesmo. Hoje os estudantes pegam tudo que a gente fala e começam a dizer: não tem problema não, vamos tomar um cafezinho, né? Aí foi me mostrar as instalações, etc. Já caiu Zé de Lela, caiu Bila, mas caíram como a semente que cai no chão, e a chuva da graça de Deus fará essas sementes crescerem e dar muitos frutos. Tudo que tem a ver com opressão, tudo que oprimia as pessoas, era uma questão enfrentada por Dom José. Na Paraíba, como um todo, os movimentos sociais eles começam a eclodirem. E tendo na Igreja Católica um sustentáculo muito forte, que era Dom José Maria Pires. E aí a década de 70 e a década de 80, vai haver uma proliferação muito grande das pastorais. Começa a ter pastoral de tudo. O Papa Paulo VI, durante o concílio, foi à ONU. Ele disse: ora, a igreja não é perito nem em economia, nem nisso, nem aquilo. A igreja é perito em humanidade. Está havendo injustiça. Terra tem bastante, né? Possibilidade de trabalho tem. E então, quem está sofrendo, se é uma injustiça, se é um pecado, a igreja tem a obrigação de lutar contra isso. Não é brigando com ninguém, mas com os meios do evangélico, da mansidão, etc., tem que enfrentar isso. Não é a gente cruzar os braços e dizer: é Deus que quer. Não, Deus não quer, não. Deus não quer. E se Deus não quer, vamos trabalhar para que a vontade de Deus se faça. Ele identificou muito o culto litúrgico com a luta do povo. Então, essa foi uma ousadia grande de Dom José Maria Pires. Foi ele quem implantou as mudanças, não só do Concílio Vaticano II, mas como que implantou um pensamento teológico ligado à teologia da libertação na Arquidiocese da Paraíba. Qualquer problema popular precisa de ser enfrentado no sentido de resolver o problema. E como a população que sofria era quem deveria lutar em função da solução do problema, era a população que sofria que deveria estar organizada para enfrentar os problemas que afligiam as pessoas mais necessitadas. Se a gente está nessa campanha, precisa ter alguém que nos ajude. Primeiro, fazendo os documentos. Segundo, recolhendo as notícias, não é?
e divulgando essas coisas. Então, o CEDOP nasceu exatamente para isso. A informação é o que faz as pessoas a pensar, a se direcionar na vida. E como os meios de comunicação tinham um recorte de informação muito mais para uma certa classe, a classe dominante ou a classe que tinha dinheiro, as informações mais populares eram esquecidas. Foi pedido pelos padres, pela Assembleia, um centro de apoio às lutas pastorais. Um centro de documentação, mas muito mais ligada à igreja mesmo, assim. Temos de texto para missa, livrinhos, porque o que vinha do Sul era tudo no esquema da ditadura militar, digamos, né? Então, queria uma coisa mais atualizada à diocese e ao Dom José, os pensamentos que aquela turma de padres e freiras libertadores naquele tempo, 77, 89, no Nordeste e na Paraíba, era muito forte e muito grande. Então o CEDOP se preocupava de organizar informações que interessavam à organização dos movimentos populares. Fazer os informativos da diocese, das notícias da diocese, que era um órgão da diocese, né? Tinha uma equipe de redação, então a gente fazia os boletins, as histórias aquele negócio da leitura de missa, né? E a parte escrita, teórica, que as pessoas não tinham informação de nada, né? Na rádio, televisão não noticiava direito, escondia as coisas. E o informativo foi muito mais para dizer o que estava acontecendo por detrás dos bastidores, né, da época. Então a gente era tudo assim como o Espírito Santo, né, não iluminou, né, os apóstolos, para a gente, Dom José era assim, o ideal, ajudar ele nessa luta da igreja contra a ditadura indiretamente, né, mas para a libertação desse povo que está muito oprimido, né? Não é muito menos pela ditadura do que pela situação, né, financeira, econômica, social que ele vivia. Naquele período veio muita ajuda da Europa para essas coisas todas, né? Porque sabiam que era o projeto mesmo, então ajudavam com muita generosidade e se podia fazer a caminhada. Quando entrou o vídeo, aí foi outra história. Primeiro a gente teve que aprender, né? Teve que aprender porque ninguém sabia de nada. Eu mesmo não entendia nem de computador. Tive que entrar, tive que catucar mesmo, travar computador e até aprender a fazer. Aí pronto, começou a documentar as coisas. A gente começou com VHS, aquele VHS bem antigão. E começamos uma ilhazinha boazinha e a gente começou a documentar. Eu acho que um dos vídeos mais famosos, pelo conteúdo mesmo, né? Era Coisas do Brasil. Quem conta a história do que aconteceu no Conde é um agricultor sem camisa que estava no seu roçado e ele narra basicamente a história das lutas das populações que vêm em Guruji. Tendo-se em vista que as terras são altamente produtivas, é umas terras ótimas, onde dá muita roça, onde dá muito inhame. Com a matança de Dona Bila, de Severino. Retrata por que se assassinou uma pessoa, porque outra pessoa que foi defender também foi morta. Um vídeo muito forte, porque usava imagens reais, né, de antes e depois, com inteiro, com fala, inclusive do próprio Dom José. Não há nenhum off, não há nenhuma interferência de fora. Tanto assim que esse vídeo foi para um festival que não tinha nada a ver. Ele mandou doideira assim e ganhou o prêmio. Porque isso é uma coisa assim, totalmente diferente, real assim. Quem conta, quem vive é o próprio povo, quer dizer, a gente dava esse espaço. Só que para dar espaço ao povo, precisa de uma didática, de uma metodologia própria, que você observe, que você dê espaço, que você organize as informações. No primeiro momento, filmava para documentar lutas, missas. Produzia vídeo de 10, 15, 20 minutos para o pessoal assistir, documentar e o pessoal assistir, refletir e tirar algum ensino daquilo ali.
para dar energia e força para continuar na luta. Era um suporte. Então, a informação, como era sistematizada, ela deixava o que é cotidiano deixar de ser o cotidiano, e aquilo passava a ser uma informação organizada. E a organização da informação, a sistematização que você faz, modifica o olhar das pessoas para o mesmo fato, porque você direciona pela edição que você faz. Fazer essa parte de visitar, de ouvir as pessoas, fazer outra parte de preparar material, onde preparavam às vezes cenas, levavam aquilo para o interior. Juntou o Dirk. O Dirk, que é uma pessoa que veio do exterior, mas destinado a trabalhar com a igreja, mas nessa linha de trabalho, mas não era um religioso, tanto que o Dirk casa, o Elton casa, quer dizer, eram todos leigos. Elton, que já morreu, já faleceu. Elton Santana foi fundador do CEDOP quando Dom José criou a instituição. Ele tinha essa concepção da própria igreja, da concepção da igreja popular. Vim para ver um filme interessante que vai passar. É importante para o sindicato. Viu como o negócio é sério? Conversando é que a gente se entende. Elton era um vendedor de sonhos, como a música de Milton Nascimento, que tinha a profissão viajante, de caixeiro, que levava na bagagem um repertório de vida feliz. Então, ele passou a vida inteira dedicado em ajudar. O Elton, então, tinha uma facilidade assim, para desenho, né? Escrevia muito bem. Uma capacidade de concepção teatral fantástica. Ele tem isso muito presente, ele conseguia traduzir uma ideia no teatro. Ele era um bom ator e tinha um grupo de teatro que trabalhava, e quando ele morre em Santa Rita, teve muita gente que lamentou a perda que o teatro popular perdeu com a ida do Wellington. Saber que uma pessoa preta, uma pessoa vinda dos movimentos sociais, uma pessoa vinda das classes populares, uma pessoa do alto das populares, pisou em palcos europeus, então fez com que a gente pudesse vislumbrar também. Elton é precursor de todos nós. Todo mundo do teatro popular bebeu na fonte de Elton e de todas essas pastorais. Ai, bestando, menino, eu ganhei dinheiro pra isso. Tem Antônio Barbosa. Entrou uma freira, Marlene Burgers, uma freira holandesa. E depois entrou Mola, Lourenço Farias Mola. E foi aí que eu comecei essa minha trajetória dentro da história da videografia. Aí tinha na parte de texto, que era Zé Barbosa, Wellington também. Zé Barbosa, que como professor, né, tinha esse dom, né, de falar, de explicar de uma maneira bem simples, mais clara. Eu me descobri incapaz, porque a faculdade de comunicação nos prepara para a gente escrever para a classe média letrada. Quando você vai para o meio popular ou escrever para analfabetos, você não sabe fazer isso. Fui para o Rio de Janeiro, fiz um curso de 3 meses no IBASE. Depois disso, eu volto e aí sim, eu já sabia escrever para camponeses, para analfabetos, para um público que a minha escola não havia me preparado. Tinha o assunto, né, o tema, tinha as ideias e tinha muita imagem, muita fé. E aí ele pensava um roteiro. Era documentado, porque a gente tinha um problema. Como a ditadura tinha seus mecanismos de dizer, não, é porque são bagunceiros, são aquilo, aí a gente filmava para provar que aquilo estava acontecendo mesmo. Estava tendo qualquer coisa, filmava-se, ponto. Sem drama, porque se você se envolve emocionalmente, você não faz o serviço. Os assassinatos estavam acontecendo, que o corte das árvores, da derrubada das florestas para botar cana estava acontecendo.
expulsando os índios das reservas, estava acontecendo. O que está acontecendo, isso deve ser captado e deve ser editado, e pronto. A miséria do povo, chegava água nos lugares, esgoto a céu aberto, então tinha que se documentar isso, porque era uma prova visual e documentada, assim, com entrevistas, algo que estava acontecendo aquilo ali, porque chegava na televisão uma outra história. O meu trabalho era muito mais técnico para garantir um trabalho posterior. Se eu tentava não me envolver com a situação, quer dizer, o meu trabalho era captar a imagem e não me envolver com o que estava acontecendo. O sujeito da ação era sempre a população. A nossa atuação era muito mais, a minha principalmente, era técnica de perceber como ser fiel a um fato que estava acontecendo sem que eu aparecesse como sendo o repórter ou que o CEDOP aparecesse enquanto instituição, mas muito mais dando esse espaço para a população ser o sujeito da sua própria história. Apesar de ter pouco, de passar fome, de não ter riqueza, eu era um povo animado. Muita gente gostava, né, de se ver no vídeo, ria. Olha, fulano tá assim, fulano tá assado. Mas que é normal, você quando é filmado, quando você se vê, Maria. Muito alegre, rindo, dançando, cantando, quer dizer, isso também me chamava a atenção. O que é que vocês assistiram aí? Como é que vocês se sentiram aí? Aí o pessoal dizia, realmente, está acontecendo isso, aí vocês filmaram, está tudo certinho, tudo bonitinho. Agora, o que é que a gente vai fazer? Pede que os companheiros não se dispersem, que os companheiros se unam cada vez mais. Nós vamos trabalhar com essas pessoas para que elas lutem juntas, mas sem violência. Pelo sofrimento e pela união nossa, vai dar a vitória a todo o povo. Mas que vocês estão virando tudo comunista. Coincidiu a luta pelos pobres com a fase de uma presença política comunista. Comunismo e religião são realidades que são contrárias. Metodologicamente, teoricamente, são coisas distintas. Aí prendem lá uma dirigente de uma dessas pequenas comunidades de base. Era uma professora rural, o nome dela é Anunciada, ela estava terminando o almoço para a família dela. Pronto. Aí é levada para João Pessoa. Aí eles começam a interrogá-la, né? Quem é que está orientando vocês? É o vigário? Não, o vigário é o seguinte, quando a gente precisa de livro para as reuniões e não tem o dinheiro para pagar, aí ele compra com o dinheiro da paróquia. É o bispo? Não, o bispo é o seguinte, a gente de vez em quando tem reunião lá na capital e a gente não tem dinheiro para pagar. Então, tem uma casa lá que é da diocese, aos pés da gente, ele não paga nada. Não é isso que quer saber, não. Quer saber quem é que está orientando vocês nessas reuniões. Vocês não têm capacidade de fazer as coisas que vocês fazem, né? A mulher disse, agora entendi o que o senhor quer saber. O senhor quer saber quem é de fora que orienta a gente? É isso mesmo. Bom, para o senhor ele pode ser de fora, para nós nem não. Quem orienta a gente é nosso Senhor Jesus Cristo. O homem ficou irado com ela, né? Pegou o Anunciado, que é fraquinho, sacudiu. Você está abusando de mim. No Brasil, foi possível harmonizar aquilo que era contrário. Os opostos entrarem em harmonia. Para entender isso que eu estou falando, precisa ter fé. O senhor não entende porque o senhor não tem fé. Essa expressão é de Santo Anselmo, lá no século XII, que então, escrevendo, ele colocou credeut intelligas, crer para entender. Ela falou na linguagem dela, o senhor não entende porque o senhor não tem fé. Não é que a igreja da América Latina fosse da teologia da libertação, mas havia dentro da mesma igreja duas tendências. Aí que entra toda a parte de Dom Helder, da santidade de Dom Helder. Se prendia, a gente tinha que organizar o maior número possível de pessoas para ir lá onde você estava preso. Né? Para fazer o quê? Para ficar lá rezando, cantando. Né? E ela cantando lá dentro, ela cantando e a gente fora, pedindo para tirar a dona Flor, que era até falecida, que era uma lutadora lá de Camusim. E a gente pedindo para ela tirar ela, para soltar ela e coisa e tal. E eu comecei a fazer fotos do movimento. E teve uma senhora que desmaiou lá, e eu tirei a foto dessa senhora desmaiando. Aí um cara me viu tirando, e disse, olha, esse cara aí não é da imprensa não, pega esse cabo. Aí eu corri lá onde é a rodoviária, até a lagoa com a máquina na mão, para não ser preso. A gente filmava e daí de frente, você tira essas
Os cassetes assim, né? As bobinas, sei lá. E você dá e bota perto para as mulheres guardar assim dentro do vestido, porque isso já tinha acontecido, né? A polícia chega e pega tudo que você tinha filmado. Dava um filme a ela, escondendo, não pegava a mulher, né? Às vezes a gente não sabia o que era melhor, a ditadura militar ou os capangas dos grandes proprietários. E quebrava tudo, quebrava equipamento, a gente perdeu máquina de filmar, que quebraram e não devolveram não. E nem a gente ia atrás, porque pra quê? Para ser preso? Eu estava filmando foram 3 capangas com rifle na mão assim. O negócio era tão truculento que eles metiam pau até de quem era da mídia mesmo, né? Quebrava material do pessoal. Pastoral e assessoria de comunicação. Vai fazer a reclamação desse esgoto. Irmã, irmão, bom trabalho educativo. Terça-feira, dia 7. Criança e adolescente. Todas as mulheres grávidas. A gravação é feita pelo CEDOP, Centro de Documentação Popular, que pertencia à arquidiocese, mas ganhou autonomia e agora presta serviços às pastorais. O CEDOP possui modernos equipamentos que garantem a qualidade das imagens do nosso programa. Quando se aproximava a minha saída, eu pensava, e agora, será que isso vai continuar? Então, tudo que era possível deixar independente, eu deixei. Então, Dom José chamou a gente e disse, olha, o serviço de vocês é valioso. Eu não queria que isso acabasse com a minha saída. Quis cumprir o protocolo da Igreja das Canônicas, chegando aos 75 anos e pedindo sua renúncia. CEDOP, Centro de Documentação, vai se organizar com sua personalidade jurídica, não é? E a gente dava o apoio, fazendo os pedidos às organizações da Europa para continuar apoiando financeiramente, né? Mas já não dependia mais da diocese. Então não tinha mais ajuda financeira da diocese, não tinha mais salário da diocese. O equipamento, claro que era nosso e continua sendo nosso. Não tinha sede, que até a gente foi para o São Bento, depois da Avenida Tabajara, São Bento e no próprio Palácio. A gente ficou também nos últimos anos trabalhando. Substituindo então vem Dom Marcelo Carvalheira, que fazia parte, digamos, do trio da Teologia da Libertação aqui. Os princípios de Dom Marcelo comungavam com os princípios de Dom Helder e de Dom José. Aí foi quando os projetos, a Europa mudou, o esquema não estava mais distribuindo dinheiro com ninguém. Então os projetos começaram, e a Europa começou a passar por uma crise também. E eu disse mesmo, não, eu acho melhor que a gente parar. E aí em 2007, a ata vai dizer data, né, que a gente teve uma assembleia para encerrar, para terminar as atividades do CEDOP. Quando o CEDOP se torna autônomo, o estatuto dizia que todo o material do CEDOP deveria ser repassado para uma instituição afim. E aí a gente ficou procurando quem? E aí a gente localizou o Sindicato da Construção Civil. Então hoje está lá no Sindicato da Construção dos Trabalhadores Civis, aqui de João Pessoa. E está lá o arquivo. Toda essa vasta documentação que se tem, né, de estar lá, não está perdido, porque o pessoal do Sindicato da Construção Civil, né, ficou com uma parte do nosso material e do arquivo todo. Está sendo cuidado nos limites do próprio sindicato, que me parece que tem um ar-condicionado. Isso já é bom. Mas fora isso, não tem quem use. Toda a história das lutas sociais, populares, de Estado, do campo, da cidade, dos movimentos. Muito da história da Paraíba está registrado naqueles documentos, em vídeo, em fotografia, em fita cassete. Muito da história da Paraíba, da história agrária da Paraíba, está registrado nos documentos que o CEDOP registrou. Esse arquivo está lá. Agora, como anda esse arquivo, eu sei que está bem cuidado, porque está numa sala, está refrigerado, então já tem uma segurança, digamos assim, mas é um arquivo morto. Aquilo é um documento histórico que, uma vez perdido, não há mais como recuperar. Para mim é um arquivo morto, porque está lá e não está servindo para pesquisa, que seria a universidade, os estudantes, né, que querem saber, que tem um trabalho ligado ao social, tá esse arquivo todo lá, né? Tem coisa aberta para pesquisar. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Antigamente,
você só usava da palavra. Hoje a palavra você usa também, mas se você não tiver os meios de comunicação audiovisuais, a palavra só vai atingir muito pouco. Então você precisa desses meios audiovisuais, a pessoa precisa estar vendo, a pessoa está ouvindo, então os sentidos devem estar todos entrando em função. É diferente, a linguagem moderna é diferente. Você não pode ficar como antigamente, que a gente fazia um sermão de 2 horas. Então a gente aprender cada vez mais essa necessidade de na vida a gente dar gosto a Deus. Ele me dá tudo. Então, o que Ele quiser que eu faça, eu vou fazer com muito gosto, com muita alegria. Mesmo que custe, é um pouco difícil. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem os poucos caminhos, 1000 trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos para comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Com a fé e união, nossos passos um dia vão chegar.